A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um momento Conectados com Cristo, um programa da igreja City K United. Aqui quem vos fala é o pastor Jeff. Como eu falei no início, sejam muito bem-vindos para esse momento onde nós ouviremos a palavra do Senhor de forma alegre, dinâmica, descontraída, pois a palavra do Senhor é tudo que precisamos, tanto na vida como na morte. E toda semana nós estamos aqui, nos reunindo às sextas-feiras para falarmos da palavra do Senhor, nosso Deus. E como é de costume, temos uma temática que abordamos durante esse mês, que diz mandamentos para a vida versus conselhos para a morte. Essa é a temática. E hoje nós vamos tratar do nosso subtópico, que abrange essa temática. Mas antes disso, vamos compartilhar esse vídeo, vamos fazer missões, vamos compartilhar, dá o seu like, compartilha e se inscreva nos canais da igreja. Vamos lá? Dá o seu like, compartilha e se inscreva nos canais da igreja para que muitas vidas sejam abençoadas pelo Senhor. Tá bom? Hoje nós vamos tratar um assunto que é de extrema importância, principalmente dentro do contexto da cristandade evangélica reformada. Mas antes, deixa eu ler o texto da palavra do Senhor. Eu convido que você venha comigo a lermos a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 17. João 17, 17. Assim diz a palavra do Senhor. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mais uma vez, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Vamos orar? Deus, ajuda-nos. Nos conduz nesse momento de devocional. Esclarece, ilumina-nos pelo texto sagrado. É a oração que faço a ti, Pai. No santo nome de Jesus. Amém. Mandamentos para a vida versus conselhos para a morte. Santidade é um sinal visível de quem foi salvo por Cristo. Santidade é um sinal visível de quem foi salvo por Cristo. Jesus. Durante a história da igreja, algumas pessoas tiveram entendimentos equivocados sobre a salvação, predestinação e santificação. E um dos erros grotescos na história da igreja foi quando as pessoas afirmavam que se de fato eu fui salvo pela graça e essa salvação eu jamais poderei perder essa salvação, isso significa que eu posso viver da forma que eu quero, posso andar do jeito que eu quiser e praticar todo tipo de pecado e abominação. Porque se eu fui predestinado, eu vou para o céu. Então a minha vida não interferirá na minha salvação. Eles pegam a premissa correta teologicamente, mas na prática eles aplicam equivocadamente. E durante muitos anos na história da igreja, um período específico até no dia de hoje, algumas pessoas levantam essa bandeira dizendo, se eu sou predestinado para o céu, independente do que eu faça, eu vou para o céu. Se eu vivo uma vida de pecado, se eu lambuzo a minha vida, a minha alma, eu encharco todo o meu ser com um pecado, mas se eu fui predestinado, eu vou para o céu. Muitas pessoas creem nessa falácia e divulgam de forma veemente que se de fato fomos predestinados para o céu, não importa qual o meu proceder. Não importará como eu vou me comportar na vida cristã. Porque eu fui predestinado. Essa é a premissa equivocada. Porque o texto ora ali, do João capítulo 17, versículo 17, o Senhor Jesus ora ao Pai, rogando ao Pai para que os seus discípulos, não somente aqueles, mas todos aqueles que um dia creriam na palavra do Senhor, que eles fossem santificados. Ele pede, santifica-os na verdade, ou seja, a palavra de Deus.
esse poder santificador que a palavra de Deus traz e tem na vida daquele que pertence ao Senhor. Santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu vou ler mais um texto da palavra do Senhor no próprio Evangelho de João, capítulo 17, agora o versículo 19, disse o Senhor Jesus: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Perceba que é um processo de santificação para aqueles que foram salvos, para aqueles que foram predestinados por Deus. O grande erro é que tais pessoas que dão esses conselhos para a morte, dizendo: você é o predestinado, então viva do jeito que você quiser viver, porque você um dia vai para o céu, porque você foi predestinado. E essas pessoas que propagam esses conselhos que geram morte, eles não entendem ou a carnalidade, o pecado, o engano, as doutrinas de Satanás enganam essas pessoas, diz que esquecem que aquele que é predestinado, aquele que foi predestinado na eternidade, será santificado na terra antes de entrar nas mansões celestiais. A santificação é um sinal visível na vida do verdadeiro cristão que confirma que ele foi alcançado pelo Evangelho de Cristo. Os frutos, o novo proceder, a nova mentalidade. Não tem como uma pessoa dizer que foi predestinada ou que foi salva por Cristo e vive uma vida contínua na prática do pecado. E bate no peito e diz que vai morar no céu. Não, você vai morar no inferno. Você que pratica continuamente o pecado, sem se importar com o próprio Deus e com a sua palavra. A palavra de Deus é clara. A palavra de Deus é pura. Por isso que os mandamentos do Senhor, eles geram vida. Mandamentos para a vida. E esse mandamento para a vida fala que todo aquele que é salvo, ou todo aquele que foi salvo, predestinado pelo Senhor, ele será santificado. Ela será santificada nessa terra. Pois a palavra de Deus diz isso, como o próprio Senhor Jesus, na oração conhecida como oração sacerdotal, falou, citou e pediu ao Pai. E o texto não para. Olha só o que a Bíblia fala também, lá em 1 Tessalonicenses, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo de número 4, versículo de número 7. Olha só o que Paulo falou para a igreja em Tessalônica, os irmãos em Cristo Jesus, daquela igreja. Disse Paulo no versículo 7 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Vou ler mais uma vez. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. De fato, a vida cristã, ela é imbuída, recheada, ela vem com esse santo pacote celestial de uma vida santificada. Se você abraça esses conselhos para a morte, dizendo que qualquer coisa que você fizer, se você é predestinado e você vai para o céu, você quebra até a oração que o Senhor pediu para que seus discípulos fossem santificados. Para que aqueles que pertencem ao Senhor não vivam na prática do pecado. Por quê? Por que não pode viver na prática do pecado aquele que foi predestinado por Deus? Porque aquele que foi predestinado por Deus, Deus também predestinou uma nova vida, um novo proceder, uma nova atitude, um novo coração, uma nova mentalidade. É a Bíblia que diz isso. Não é eu que estou falando, não. É a Bíblia. E assim quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Portanto, a verdade bíblica é categórica em dizer que a santificação é a conduta do verdadeiro cristão. Não caia nesse erro. Não caia nessa falácia que as pessoas dizem que são conselhos que geram morte. Se você foi salvo por Cristo, sua vida é diferente. Sua vida tem que ser diferente. Se você foi salvo por Cristo e você fala que é um predestinado do Senhor, mostre-me os frutos, mostre-me as boas obras, não para ser salvo, mas porque foi salvo por Cristo Jesus, nosso Senhor. E é tão sério essa questão que esse é um dos motivos pelos quais, se não tivermos, não veremos jamais o Senhor uma vida de santidade. Olha só o que a Bíblia fala em Hebreus, capítulo 12.
Hebreus capítulo 12. Carta do autor desconhecido. Capítulo de número 12. Versículo de número 14. Olha só o que a Bíblia diz. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual, que qual é essa? É a santificação, a vida santificada, sem a qual ninguém verá o Senhor. É a Bíblia quem diz. O verdadeiro predestinado, o verdadeiro salvo, crescerá em santidade. Ele crescerá, ele será mais parecido com o Senhor Jesus. Ele terá a vida de Jesus nele, as obras de Jesus nele, aplicada pela fé, através do ato único e declarativo da justificação. E a justificação traz no eleito de Deus, aquele que foi predestinado, um novo coração, santificação, adoção, todos os outros santos atributos que recebemos da parte de Deus para sermos introduzidos em sua família, em sua pessoa. E essa conduta, ela é manifesta publicamente através de boas obras, através dos frutos. Então não cai nesse erro de dizer que eu sou predestinado, eu sou calvinista, eu sou, você não é nada, nós não somos absolutamente nada e nem ninguém. Precisamos de Cristo e somente Ele, através do poder dEle, pode transformar a nossa vida e nos conceder assim uma vida santificada. E essa é a vontade de Deus, santificação. Ouça os mandamentos que geram vida, não ouça esses mandamentos que geram morte. Porque aquele que vive na prática do pecado, diz a palavra, nunca ouviu e nem conheceu o Senhor Jesus. Mas todo aquele que nega a si mesmo e busca o Senhor, por ele é conhecido. Porque antes da fundação do mundo, essa pessoa foi separada pelo próprio Deus. E a vida dela testemunhará a verdade da Escritura que diz que todo aquele que pertence ao Senhor, aparte-se do mal. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado. Te dou graças por esse momento. Santifica a nossa alma, Senhor, em nome de Jesus. Tira da cegueira, da frieza essas pessoas que acreditam nesses conselhos que geram morte. Mas ensina-nos a verdade bíblica que diz que o Senhor veio também para nos santificar, para dar uma nova vida, um novo proceder. Convence-os dessa verdade, Pai. E faz com que frutifiquemos mais e mais para a glória do Teu nome. Pai bendito, Pai amado, é minha oração que faço a Ti. De agradecimento no santo nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Pessoal, grata satisfação. Obrigado por tudo. Que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês. Com amor, com misericórdia e paz. E que a bênção do Senhor Jesus repouse sobre você e sobre a tua casa. Foi um prazer. Que Deus em Cristo vos abençoe. Tchau. E eu voltei só para te dizer mais uma coisa. Nunca se esqueça dessa verdade que diz que todos aqueles que estiverem conectados com Cristo Jesus viverão eternamente. Agora sim. Tchau.